Você já imaginou receber uma carta que muda completamente a sua vida? Uma carta escrita por alguém que enfrentou perseguições, dores, rejeições, mas que ainda assim falava sobre esperança, força e consolo? Pois é, essa é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós vamos mergulhar fundo para descobrir por que essa carta, escrita há quase 2000 anos, continua a transformar vidas de uma maneira tão profunda até hoje. Para entender a força dessa carta, a gente precisa voltar no tempo e visitar a igreja de Corinto. Imagine um lugar cheio de vida, mas também de muita confusão. A igreja estava dividida, fragmentada. Havia ensinos distorcidos se espalhando e, para piorar, o próprio Paulo, o fundador daquela comunidade, estava sendo alvo de ataques diretos e muito pessoais. Diziam que ele era fraco, que sua presença física era insignificante, que suas palavras não tinham peso algum. Tentavam minar sua autoridade e descredibilizar sua mensagem. E o que Paulo faz? Ele não foge, ele não se esconde. Pelo contrário, ele decide responder com uma sinceridade quase brutal, abrindo o coração de uma forma que poucos líderes se atreveriam a fazer. Ele começa falando de suas próprias aflições. Ele descreve as lutas, os perigos que enfrentou, as noites sem dormir, os momentos em que ele realmente achou que não ia aguentar mais, que tinha chegado ao seu limite. Ele se mostra vulnerável, humano. Mas é exatamente nessa vulnerabilidade que ele revela algo extremamente poderoso. Paulo descobriu um paradoxo divino. Quanto mais fraco ele se sentia em suas próprias forças, mais forte Deus se manifestava através dele. A fraqueza dele se tornou o palco perfeito para o poder de Deus brilhar. É nesse contexto de dor e sofrimento que Paulo escreve uma das frases mais reconfortantes de toda a Bíblia. Ele chama Deus de Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. Preste atenção. Isso não é apenas uma frase bonita, um clichê religioso. Para Paulo, isso era uma experiência vivida, real, palpável. Ele está dizendo: quando eu caí, foi a mão de Deus que me levantou. Quando eu chorei, foi o abraço de Deus que me consolou. E ele vai além. Ele diz que o consolo que recebeu não era só para ele. Ele afirma: o consolo que recebi, agora posso dar a vocês. Isso muda tudo. Ele começa a ver a dor não como uma inimiga a ser evitada a todo custo, mas como uma ferramenta. Uma ferramenta que capacita a gente a entender e a ajudar os outros em suas próprias dores. A igreja, na visão de Paulo, não existe para ser uma vitrine de pessoas perfeitas e sorridentes. Ela existe para ser um hospital de almas, um lugar onde as pessoas carregam os fardos umas das outras, onde a fraqueza de um encontra o apoio do outro. O sofrimento compartilhado se torna consolo multiplicado. Mas os ataques não paravam por aí. Acusaram Paulo de ser interesseiro, de usar o evangelho para ganho pessoal, de manipular as pessoas. E a resposta dele é firme, direta. Ele diz: nós não buscamos glória humana, não estamos vendendo a palavra de Deus. Para Paulo, tudo girava em torno de Cristo, não dele mesmo. O foco era a mensagem, não o mensageiro. Ele prezava pela transparência, pela sinceridade, pela pureza de motivação, algo que era raro naquela época. E, vamos ser honestos, continua sendo muito raro hoje em dia. Em um mundo obcecado por imagens, seguidores e aprovação, a postura de Paulo é um lembrete poderoso sobre o que realmente importa. Então, Paulo aprofunda a discussão e explica que a verdadeira batalha que enfrentamos não é contra pessoas, não é contra carne e sangue. A luta é espiritual. Existem, segundo ele, fortalezas de pensamento que precisam ser destruídas. Sabe aquelas mentiras que a gente acredita sobre nós mesmos? Aquelas vozes internas que nos puxam para baixo, que dizem que não somos bons o suficiente, que não vamos conseguir?
Essas são as fortalezas. E qual é a arma para derrubá-las? A verdade de Deus, a verdade que nos liberta dessas prisões mentais e emocionais. E chegamos a um dos momentos mais profundos e misteriosos da carta. Paulo fala sobre o seu espinho na carne. A gente não sabe exatamente o que era. Alguns estudiosos acreditam que era uma doença crônica, talvez um problema de visão. Outros que era uma perseguição implacável ou até mesmo um tormento emocional constante. O que sabemos é que doía muito, tanto que ele implorou a Deus para tirar aquele espinho. Não uma, mas 3 vezes. E a resposta de Deus é uma das lições mais difíceis e transformadoras que podemos aprender. Deus não disse sim. Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nesse momento, Paulo entende tudo. Ele percebe que a sua fraqueza não era um obstáculo para Deus, era a condição para o poder de Deus agir. Onde ele era fraco, Deus era forte. Aquele espinho, aquela dor constante, o mantinha dependente, humilde, sempre conectado à fonte da verdadeira força. Ele aprende a se alegrar não apesar da fraqueza, mas por causa dela. Com essa base, Paulo deixa claro um princípio fundamental. A transformação que Deus opera na vida de alguém não começa pelo lado de fora. Não começa com a mudança de circunstâncias, com a resolução de todos os problemas. Começa dentro do coração. E quando o nosso interior é fortalecido pela graça de Deus, nenhuma crítica externa, nenhuma dificuldade, nenhuma dor consegue apagar o nosso propósito. A nossa identidade não está mais no que os outros dizem sobre nós, mas no que Deus diz. E olhando para o futuro, Ele expande nossa visão. Ele fala da nossa casa eterna, de um corpo glorificado, de uma esperança que vai muito, muito além desta vida. Paulo enxerga o sofrimento presente como algo leve e momentâneo quando comparado com o peso eterno de glória que nos espera. Essa perspectiva muda a forma como encaramos as dificuldades do dia a dia. Elas não perdem a sua dor, mas perdem o seu poder de nos definir. Elas se tornam temporárias, passageiras, diante da eternidade que nos aguarda. E ele termina a carta com um apelo apaixonado, quase arrebatador. Um convite que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. Reconciliem-se com Deus. É um chamado urgente, porque a vida passa rápido, as oportunidades se vão, mas a graça de Deus espera pacientemente por todo aquele que decide se aproximar. Não é sobre merecimento, é sobre rendição. É sobre aceitar o convite para uma nova vida, uma vida fundamentada não na nossa força, mas na força dele. Essa carta é um tesouro. É um manual de resiliência, um mapa para encontrar força na fraqueza e um convite para viver uma vida de propósito autêntico, mesmo em meio ao caos. Se a mensagem de 2 Coríntios tocou você de alguma forma hoje, se algo aqui falou fundo ao seu coração, compartilhe este vídeo. Deixe um comentário me dizendo qual parte mais te impactou. E se você quiser continuar mergulhando em histórias profundas e transformadoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muita coisa poderosa vindo por aí. Muito obrigado por assistir e até a próxima.